Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, mais um culto na presença do Senhor, um culto hoje de terça-feira. Culto hoje na nossa igreja, se estivesse aberta, seria o culto do círculo de oração. Mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para sempre. Eu lhe convido a fechar os seus olhos. Vamos iniciar com uma oração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de falar contigo. Mais uma oportunidade de cultuar, Senhor, o teu santo nome. Mais uma oportunidade, Senhor, de glorificar o teu nome. Mais uma oportunidade, Senhor, de dizer, Senhor, a tua palavra. Pai, de pregar a tua palavra, que não sejamos nós, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, manifesta a tua graça, a tua bondade. Visita, Senhor, a cada um, Senhor, nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, juntamente com nossa parte do grupo de louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, com todo o nosso coração, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja Deus. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Sentir é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Aleluia! Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Sentir é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor,
abro meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós abrimos os nossos corações para Ti, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, ó Deus, da maneira que Tu quiseres nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Quantas vezes quiseres tu lutar, teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseres então lutar, teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa aí eu quero te dizer: Deus te ama
assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Não desiste, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, irmão. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que bate, se abre. Então, para abrir, a porta tem que bater. E às vezes o bater é o bater da oração, é o joelho no chão, é clamando a Deus. De repente você tem orado, você tem buscado aí. E parece que não tem resposta. Mas não desiste não, irmão. Continue aí orando, continue buscando ao Senhor. Porque como diz no refrão, quem sabe hoje a vitória na tua vida pode chegar. Eu não sei, só quem sabe é Deus. Mas quem sabe hoje a vitória bate na tua porta, a porta se abre, irmãos, o céu se abre para você. Não desiste, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, siga em tuas mãos a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Então vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. O nosso general
Glória a Deus. Deus Oh, abençoe. aleluia! Glória a Deus! O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O inimigo não nos resistirá quando nós estamos com o nosso general. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste momento, meus irmãos, nós já vamos passar para a palavra de Deus nesta noite. E nós iremos hoje ministrar no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Antes de iniciar a ministração, eu lhe convido a fechar os vossos olhos e vamos orar. Pastor Mariano, ora a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez te damos graças por poder estar em tua presença, pedindo ao Senhor que possa falar aos nossos corações neste momento, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Também eu gostaria de saudar com a paz do Senhor os nossos irmãos internautas que estão conosco pela internet. A nossa irmã Alzira Grossi, que Deus abençoe. Nossa irmã Juliana Correia Andrade, Deus abençoe. A nossa irmã Luciana Pares, Deus abençoe. A nossa irmã Diaconisa Tia Cris, Deus abençoe. Também o tio Otávio, Diácono Tio Otávio, Deus abençoe. Nossa irmã Fabiana Neves, Deus abençoe. Diego David, Deus abençoe. Solange Santos, Deus abençoe. Roseli Santos, Deus abençoe. Também nosso irmão Amarildo, que Deus abençoe. Nossa irmã missionária Cida, Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Laine Alves e nosso irmão Adilson, Deus abençoe. Laércio Silva, Deus abençoe. Missionária Paula Silva, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Silvia Andrade, Deus abençoe. Também a nossa irmã Patrícia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também Lúcio Modolo, Deus abençoe. Paraguai Amorim, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Natan Melo, Deus abençoe. Josefa Maria, nossa irmã Zéza, mãe de nosso irmão Eduardo, Deus abençoe. Nossa irmã Neide Santos, Deus abençoe nossa irmã Neide. Nossa irmã Marlete, Deus abençoe nossa irmã Marlete. Nosso irmão presbítero Valmir também, Deus abençoe. Sebastião Alves Cruz, Deus abençoe. Marilu, Deus abençoe. Rebeca, Deus abençoe. Elisângela, Deus abençoe. Nossa irmã missionária Nadir, Deus abençoe. Dani Tavares, Deus abençoe. Onyx Rossi, Deus abençoe. Maria Alice, Deus abençoe. Daniel Moraes Palomo, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nossa irmã Regiane Oliveira, Deus abençoe. Nossa irmã Regiane Rodrigues, Deus abençoe. Nossa irmã Viviane Santana, Deus abençoe, em nome de Jesus. Também conosco, nosso irmão Jefferson Grossi, Deus abençoe, irmão Jefferson, sua vida rica abundantemente. Continua orando pela sua família e pelo seu filho, em nome de Jesus. Também nosso irmão Oliveira Santos, Deus abençoe. Também aqui ligado nosso irmão Gabriel Silva, Deus abençoe. Nossa irmã Ivonete Aquino, Deus abençoe, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Naamã. Eu vim para a igreja hoje perguntando, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou ministrar? O que nós vamos comentar? O que nós vamos fazer hoje a respeito da tua palavra? E aqui na igreja até perguntei ao pastor Mariano, pastor Mariano, o que tu vai falar hoje? E de repente o nosso irmão Gabriel estava ali cantando como Naamã. Falei, é esse mesmo. Deus falou ao meu coração a respeito de Naamã. E nós vamos aprender hoje um pouco sobre Naamã. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, vamos até o verso de número 14.
Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera livramentos aos sírios. Era homem valoroso, porém sofria de lepra. Saíram tropas da Síria e levaram presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então entrou Naamã e disse ao seu senhor. E assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também a carta ao rei de Israel, que dizia: assim que chegar às mãos esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que te cures da sua lepra. Lendo o rei de Israel a carta, rasgou-se as vestes e disse: sou eu Deus, capaz de matar ou de vivificar, para este me pedir que o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã se retirou indignado, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E partiu indignado dali. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como um menino e ficou purificado. Nós que estamos lendo essa narrativa bíblica, essa história bíblica, olhando o final, quando você já imagina, quando o final fala no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se um menino e ficou purificado. Quando a gente já lê este final, parece que para nós é muito fácil. Parece, olhando assim, fala assim: mel na chupeta, mamão com açúcar, é só mergulhar no Jordão 7 vezes. Isso eu faria. Se falasse para mim que eu descesse ao Jordão, ou descesse ao rio aqui perto de casa, e eu mergulhar 7 vezes no rio e os meus problemas seriam resolvidos, eu faria. Se me falasse para fazer algo
que me custasse alguma coisa, eu faria. Mas, emendando a palavra do último culto que nós tivemos, aonde o Senhor disse na sexta-feira, no culto de ensino da sexta, que obediência quero, sacrifício não. Vamos narrar a história aonde a Bíblia diz que Naamã era o chefe do exército do rei. Chefe do exército do rei seria aí, hoje, pensando aqui na nossa estrutura política brasileira, o ministro da Justiça. Pensando no nosso estado de São Paulo, seria o secretário de Segurança Pública. Homem que tem acesso direto ao rei. Homem que fala direto com o governador, homem que fala direto com o presidente, que não precisa de intermediário, não precisa de ninguém para mandar recado. Pega o telefone e liga direto para o presidente, direto para o governador. Mas, nem o rei, nem o chefe do rei poderia fazer o que só Deus pode fazer. Não importa a patente, não importa o grau, se é vereador, se é prefeito, se é deputado, se é senador, se é governador, se é presidente, não importa a patente. O que importa, pastor? Ter vida com Deus. Por quê, pastor? Porque imagino o rei vendo um dos seus servos, que comanda a tropa do seu exército. Para comandar a tropa de um exército deve ser uma pessoa muito bem preparada, muito bem dirigida, com nível de raciocínio muito rápido e também uma pessoa experimentada na vida. Imagina aqui o rei da Síria se sentindo também aqui, já logo de início, impotente no sentido de, eu tenho aqui um chefe do exército, ele está doente, e eu não posso curá-lo. Eu não tenho poder para curá-lo. Mas, vamos mandar ele a Israel, e vou mandar uma carta ao rei de Israel, para que, quem sabe, em Israel, ele possa encontrar alguém que possa curá-lo. O que chama a atenção já logo de início é que quando você quer algo de Deus, você não mede esforço para ir atrás da sua bênção. Quando a água bate lá nas pernas e vai subindo, você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. A pergunta que me já começa a dizer nesta noite, aprendendo aqui com Naamã, você que quer algo de Deus, por que está parado? Por que está acomodado? Para você pensar, Naamã movimentou um reino. Movimentou o rei. O rei parou para fazer uma carta. Para que Naamã fosse com aquela carta e aonde ele fosse tivesse as portas abertas. E não só isso, uma recomendação de um rei para com
Naamã. Naamã sai em viagem, mas já logo no versículo 3, a Bíblia fala de uma menina que não se fala o nome da menina. Algo aqui que fez toda a diferença na vida de Naamã. Como assim, pastor? Naamã foi curado através da menina. Um rei não podia, e não poderia, e não pôde curar Naamã. Mas uma menina falou para sua senhora: eu tenho a receita. Eu tenho a receita. E eu fico imaginando aquela senhora dizendo: se tu tem, tu me fala agora. Quanto é? Nós estamos dispostos a pagar. Nós estamos dispostos a oferecer tudo o que for necessário pela saúde de Naamã. Me chama aqui a atenção o primeiro aspecto desta mensagem. Nós estamos falando de um homem que aqui, quero eu entender, que era o segundo do reino. Um homem no qual tinha a carta branca do seu senhor. Um homem que era alta patente do exército da Síria. Mas estava doente. Estava com lepra. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Que muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa diante de um cargo e falamos assim: era para eu que era para estar lá naquele cargo. Ah, se eu tivesse naquele cargo. Ah, se fosse eu o prefeito, o governador, o rei, o presidente da empresa, o diretor da empresa. Ah, se fosse eu o pastor da igreja, o dirigente da igreja. Ah, se fosse eu a missionária da igreja. Ah, se fosse eu o técnico de som da igreja. Ah, se fosse eu a ministra de louvor da igreja. Ah, se fosse eu que fizesse parte do ministério de louvor da igreja. E muitas das vezes, quem está ocupando um cargo, só Deus e Ele sabe o que ele está passando. Como assim, pastor? Debaixo da farda de Naamã, debaixo das patentes de Naamã, debaixo daquela roupa, ninguém via as feridas que ele tinha. De repente, imagino lá alguns dos soldados, a Bíblia não diz, mas eu quero raciocinar desta maneira, dizendo assim: eu queria estar no lugar do chefe do exército. Se eu tivesse lá, seria diferente. Se eu tivesse lá, eu ia fazer assim com a tropa, assim, 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 assado. E de repente, penso eu, Naamã dizendo: eu preferiria ser um soldado, mas não ter essa doença que eu tenho. Eu daria tudo que eu tenho para não ter mais essa lepra. Eu daria tudo que eu tenho. Daria a minha patente, daria a minha carteirinha, daria o meu cargo, daria o meu carro, a minha casa, para que eu fosse curado de uma doença, que eu fosse curado de um câncer, fosse curado de uma lepra. De repente, a pessoa que está diante de um cargo de muita responsabilidade,
Nós, às vezes, olhando por baixo, fala assim, é fácil. Mas a hora que você assume o cargo, assume a cadeira, vem também todos ônus e bônus do cargo. E muitas das vezes, pessoas não estão preparadas psicologicamente, não está preparado para poder enfrentar um sistema e muitas das vezes renuncia o cargo, recusa o cargo pela cobrança, pela responsabilidade daquele cargo, e muitos que não têm noção do que é o cargo, fala, joga no meu peito, tiro de letra. Mas você não imagina o que é estar num cargo elevado. A Bíblia mesmo disse que muito é dado, muito será cobrado. Nós queremos, muitas das vezes, só os bônus, mas não o ônus. Naamã, chefe do rei da Síria, doente. E doença essa que poderia levá-lo à morte, ou ele teria que ser afastado do meio do convívio social, fazendo o distanciamento social. A Bíblia fala de 10 leprosos, e esses 10 eram afastados da cidade, para que outras pessoas não fossem contaminadas. E uma menina que foi levada, presa, uma prisioneira, aonde ninguém dava nada, ninguém valorizava, uma prisioneira, chega para sua senhora e disse, se o meu senhor fosse até Eliseu, diante do profeta que está em Samaria. A pergunta que eu começo também a fazer para você, na empresa aonde você trabalha, você pode dar o testemunho dizendo, eu estou vendo o senhor aflito, estou vendo a senhora aflita, a senhora angustiada, mas eu tenho a receita. Qual que é a receita? Nós podemos orar a um Deus do céu, e Ele ouvirá e nos responderá. Ou, eu vou numa igreja, aonde lá se prega a palavra, aonde lá se prega a verdade. Se você pudesse ir lá um dia no culto. Olha, mas a igreja está fechada. Se você pudesse assistir uma live da terça, da sexta, do domingo. Muitas das vezes, as pessoas diante de um cargo, mas se esconde do que se fala do amor, do Evangelho de Jesus Cristo. Ou por mau testemunho, ou são pessoas que nós chamamos de 007 gospel. Fica lá camuflado para ninguém saber. Não, eu não posso falar que eu sou crente, porque senão eu vou ser perseguido. Eu não posso falar que eu sou crente, porque eu não dou testemunho de crente. E ao invés das coisas melhorarem, as pessoas vão começar a me zombar, a me zoar, porque eu não dou testemunho de crente, mas eu falo de Deus.
E lendo esta passagem, a menina, firme nas suas palavras, não titubeou, ela foi direto. Disse ela à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aqui também me chama a atenção da vida com Deus que tinha essa menina. Pastor, como assim? Porque ela não disse para sua senhora: ah, se o meu senhor fosse a um profeta que está em Samaria, e quem sabe, talvez, ele pudesse ser curado. Não. Ela disse: ele o curaria da sua lepra. Ela afirmou que se ele, o seu senhor, estivesse diante do profeta, ele o curaria, que ele sairia de lá curado com a sua bênção nas mãos. E aí, pastor? Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Pastor, o que isso aqui quer dizer com toda essa história? A carta, as roupas, o ouro e a prata. De repente, não conhecia o Deus na qual a menina falava do profeta. E de repente, o rei da Síria pensou: vamos ter que pagar por esta bênção. Leva aqui e paga pela cura. Mas a Bíblia nos diz que qual é o valor, qual é o preço de uma cura? Qual é o valor de uma oração? Qual é o valor quando você procura a Deus? Quanto que se paga? A Bíblia diz que de graça recebeste, de graça deste. Você vai entender isso lá na frente, quando eu estiver finalizando a mensagem desta noite. E aí, Naamã, com a carta na mão, vá com essa carta até o rei de Israel. Vamos pensar aqui na imigração de Israel, aonde o rei recebe a carta, e quando o rei lê a carta do rei da Síria, a Bíblia diz no verso 7 que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-se as vestes e disse: sou eu, Deus, capaz de matar ou de vivificar, para este me pedir que cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, ele busca ocasião contra mim. Eu gosto muito dessa parte, deste versículo, porque aqui nós vemos que não é o cargo que cura, não é o status que cura, não é a carteirinha que cura. Quem cura é Deus. O rei, por mais poder que tenha, mas não tem todo o poder que foi dado nos céus e na terra. A diferença do poder de Deus na vida de um homem é muito maior do que um governo que possa ser estabelecido. Porque aquilo que o profeta faz, governo nenhum faz, reino nenhum faz. Pelo contrário, o rei aqui falou o seguinte:
Pelo visto, o rei da Síria, através aí do seu capitão, do seu comandante, do chefe do exército, está procurando pele em ovo para brigar comigo. Como que mandam alguém doente? Manda eu curar. Eu sou Deus. E aqui me mostra a grandeza do poder de Deus. E aonde a Bíblia diz que todo o poder foi dado nos céus e na terra ao Senhor. Que o que o rei faz? De se achar tão impotente diante de um homem doente. O que o rei fez? Rasgou-se as suas vestes. Eu fico imaginando, de repente ele pegou assim, ó, e começou a rasgar a sua roupa, dizendo: eu não tenho poder para curar ninguém. Ah, se eu tivesse poder. As pessoas acham que eu tenho poder, mas não tenho. Eu estou apenas num cargo. E eu sou rei de Israel. Eu sou rei de uma nação, mas não tenho poder para curar. Aqui já demonstra que o homem sem Deus não é nada. Por mais que ele esteja na mais alta patente de um governo, sem Deus não é nada. Como assim, pastor? Quem que manda mais do que um rei? Vamos pensar aqui, que a gente está mais acostumado aqui de uma rainha na Inglaterra. Quem manda mais do que ela? O que ela falou está falado, está determinado. Imagina ela se rasgando as roupas, dizendo: eu não posso fazer o que você me pediu. Eu sou tão pequena, sou tão pequeno diante da sua dificuldade. E a Bíblia diz que o rei se rasga as vestes por achar que era um pedido de briga também, porque ele não poderia curar e estava falando para ele curar. E aqui tem a sensibilidade de um homem que não era rei, mas era do exército dos reis dos reis. Era do exército soberano. Era do exército celestial. Como assim, pastor? A Bíblia não fala que Eliseu era do exército, que o Eliseu era do rei. A Bíblia nos fala que Deus é o nosso rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E se ele serve ao rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é embaixador do reino de Deus. Mas, pela sua sensibilidade, ele ouviu falar. Ouvindo Eliseu, o homem de Deus. Olha aqui a diferença. O homem de Deus. O outro era o homem do rei da Síria. Aquele é o homem de Deus. Não é homem de homem. Ele é homem de Deus. Que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Rei, tu é rei. Tu está num cargo soberano. Rasgou as vestes por quê? Porque tu não conhece um Deus verdadeiro? Ou porque tu não conhece o poder de Deus nas nossas vidas? Ah, não faz isso não. Manda ele vir até mim. Eu fico imaginando um rei, de repente, pensando assim: eu sou rei e não posso. Quem que é esse que diz que pode, manda vir até a mim? Você entendeu que muitas das vezes você vai pelo título, vai pela fama, mas a quem Deus usa, quem aparece é o nome de Deus, é o homem de Deus. Quem Deus usa, aparece o nome de Deus. E muitas das vezes você está esnobando
um missionário, uma missionária, um pastor, um presbítero, que Deus mandou você ir até a casa dele, porque Deus já falou com você em sonho, e você tem recusado, porque não é um rei. O rei aqui não pôde fazer nada por Naamã. O homem não vai fazer nada por você. De repente você está no ministério, pensando, amanhã o homem pode lembrar de mim, amanhã o homem vai fazer, o meu supervisor vai lembrar de mim. E você está num ministério pensando em homens, sendo que você tinha que estar no ministério pensando em Deus. Você está no ministério pensando como se fosse uma empresa para galgar um cargo de carreira, mas não está no ministério para ganhar almas e fazer diferença nessa terra. Se o Senhor te chamar e perguntar o que tem nas mãos, o que tu vai apresentar para Ele? Olha, me pediram a meta de oferta, esse mês foi tanto. Mas não, meu filho, aqui não entra dinheiro, aqui entra almas. Quantas almas você ganhou para o meu reino? Então, veja bem, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Pastor, o que é isso? Tem muitas igrejas que perdeu a visão de reino. Muitas igrejas. Não são poucas. Que perdeu a visão de reino. E o que é visão de reino, pastor? Fazer para Deus e não para o homem. Porque a recompensa vem de Deus. O rei de Israel não pôde fazer nada. Não, pastor? Não. Mas Eliseu ouviu que o rei tinha rasgado as suas vestes e falou assim, não, rei, manda trazer aqui. Pode vir aqui em casa. E aí Naamã foi com seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E aqui chama a atenção, pastor Mariano, que tem muitas pessoas que vai numa igreja, que vai no ministério e diz: se o pastor não vier orar por mim, eu não volto mais. Olha o tamanho do meu dízimo. O pastor, no mínimo, tem a obrigação de orar por mim, colocar as mãos sobre mim, me revelar e tirar todos os meus problemas. Com todos os problemas que tinha um chefe da guarda, um chefe do exército, falou-se com o rei, mas aqui com o profeta mandou recado. Pastor, interessante é que a menina deu o endereço da bênção, profeta Eliseu. E o rei o rei da Síria manda Naamã ir até o rei de Israel. Ou seja, lá do contrário. Não era até. A menina não disse até o rei de Israel. A menina disse até o profeta Eliseu. E quando o profeta ouviu essas palavras, ele entende, compreende que o que Naamã quer, ele quer a bênção, mas não quer pagar um preço pela bênção. Preço da obediência, né? E o rei de Israel rasga as vestes porque a lepra aqui na Bíblia era uma doença incurável. Ser curado da lepra é como se alguém tivesse morto e ressuscitasse. Ou seja, não havia possibilidade alguma de Naamã ser curado. É por isso que o rei diz, sou eu, Deus, para dar vida, para curar esse homem? Ou seja, não tem possibilidade. E quando chega o profeta ouviu que o rei rasgou as vestes, ele manda trazer o Naamã até a sua presença.
e ele vai até a casa. O profeta Eliseu tinha casa. Tem muitos profetas por aí que não tem casa, não tem igreja. Eles querem abençoar alguém, mas não tem uma casa, não tem uma igreja. Não tem uma referência. Não tem uma liderança que... Não tem uma raiz. Não tem raiz. Eles dizem até, sou profeta. Mas aonde vai achar ele? Um dia acha ele aqui, outro dia está ali. Enfim, não se sabe aonde é a sua casa. Ele não tem ministério. Ele não tem ninguém que intercede por ele. Ele não está debaixo de nenhuma cobertura espiritual. Mas querem dizer, não, Deus vai curar, Deus vai fazer. Sendo que se não tem possibilidade de estar debaixo de uma liderança, não tem como. Naamã, ele vem, mesmo leproso, ele vem com a sua panca. Ele vem com aquela... Não, certamente o profeta vai me receber. E tem muita gente que já chega, às vezes, quando nós tomamos uma atitude de vir para um culto, já pensando, não, hoje eu vou receber, não, hoje Deus vai, hoje eu vou, algumas expressões de algumas pessoas hoje eu vou quebrar tudo, no louvor, na palavra. Tem muita gente que diz isso, aí já chega com tudo, aí decepciona, porque ele achava que ele ia fazer, e na verdade é Deus que faz. É Deus que faz. Aleluia! E quando Naamã chega na casa de Eliseu, na casa do profeta, então Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo, vai e lava-se 7 vezes no Jordão. A tua carne será restaurada e ficarás purificado. Essa parte que Deus deu ao profeta, porque ele só é profeta porque ele fala em nome de, quando o mensageiro fala para Naamã, se eu e você estivesse na porta da casa de Eliseu, nós íamos ver o semblante de decepção de Naamã. Como assim? Nem me atendeu? Eu tenho a carta aqui do rei da Síria. Estou aí com a minha comitiva. Tenho aqui ouro, tenho prata, tenho roupas novas. E como assim ele não me recebeu? Eu acho que ele não sabe com quem está falando. Esses dias nós vimos aí, numa cidade, onde uma alta cúpula do judiciário, desrespeitando aí um trabalhador que estava cumprindo o seu papel. Você não sabe com quem você está falando. Eu sou fulano de tal. Eliseu não saiu da sua posição. Se Deus mandou falar, é assim, pronto, acabou. E aqui, Naamã sai revoltado diante da presença da casa de Naamã, na casa de Eliseu. E ele sai aqui dizendo o seguinte, pô, dá licença, meu. Mandando eu me lavar no Rio Jordão, eu tive, pela misericórdia de Deus, o ano passado, o privilégio de estar no Rio Jordão, de ver o Rio Jordão, de me entrar no Rio Jordão. O Rio Jordão só é limpo ali aonde você vê na televisão, lá que fazem lá o batismo, é porque é perto da fonte, da mina ali. O resto depois é um rio Tietê, nosso aqui. E o rei falando, e o Naamã falando o seguinte, ei, calma aí. Eu venho lá de Damasco, da Síria. Pô, tem o rio de Abana, o rio de Farpar. São um rio que merece que eu venha descer até o rio para me banhar. Dar o meu mergulho, nadar, me aparecer, me apresentar.
Porque, de repente, quando Naamã entrava lá, toda uma comitiva para deixar ali livre para ele, para a família dele. Chegou ali o rei, o exército do rei, o chefe do rei da Síria. E, de repente, a resposta é 7 vezes, 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele sai desacuçoado, sai triste, cabisbaixo. Por quê? Me faz pensar 2 coisas. A primeira, eu quero pagar, quanto que é a minha cura? Eu tenho ouro ali, tenho prata. E já falei aqui com Deus, quanto que paga? Tudo que nós fôssemos pensar hoje, no nossos dias de hoje, a gente querendo comprar bênção. Tudo que nós oferecêssemos para Deus, diante do sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário, não é nada. Não é nada. Por quê? Enquanto as pessoas vão até Deus dizendo, eu dou tanto para você me dar uma bênção, igrejas estipulando os valores para você receber uma bênção, Deus vai na contramão dizendo assim, o que eu posso te dar vale muito mais do que você está querendo. Você está querendo algo apenas monetário, apenas financeiro. Eu tenho algo para mudar a sua história, mudar a sua vida. Não só um saldo na conta corrente, mas eu posso mudar você. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Eu fico pensando, imaginando com a minha cabeça aqui, nós muitas das vezes chegando à presença do Senhor, me dá uma bênção. Preciso pagar as minhas continhas, pagar isso, fazer uma comprinha disso, daquilo, outro. E Deus pensando, e Deus falando assim, se tu soubesse. Se tu soubesse o que você tem nas mãos. Enquanto você está aí, de repente, mendigando por algo assim, Deus fala assim, eu tenho assim. Por quê, pastor? Muitas das vezes as pessoas vão para a igreja querendo comprar uma bênção. E bênção não se compra. Bênção não é bolsa de valores que você põe lá um valor lá e de repente no outro dia você dobra, triplica. Ou de repente não acontece nada, você perdeu tudo. Não. Igreja não é bolsa de valores. Igreja é onde você recebe a tua bênção. E o que você faz na igreja, a sua oferta, o seu dízimo, tem que servir para custear a manutenção do templo ou para que possa custear que mais vidas possam ouvir a palavra do Senhor, que mais vidas venham conhecer esse Deus, que você possa ajudar a manter ou para o crescimento da obra de Deus, que muitas das vezes as igrejas falam isso, mas nunca mostram o que tem na conta bancária da igreja. Nunca mostra o que fez com o dinheiro da igreja. Pelo contrário. Pelo contrário. Fala que é para um fim, e na verdade não é para fim nenhum. É para dar um fim, e não para um fim. E aí a Bíblia disse que Naamã sai indignado, porque Naamã queria o que você muitas das vezes quer. O que, pastor? Você quer ir na igreja, que o pastor ora, que você sai de lá, minha bênção na mão, pum! E muitas das vezes, de repente, você fala, eu fui na igreja, minha vida não mudou, não mudou.
E vou dizer para você, não muda. Pastor, como assim? Não entendi nada, agora entrei em parafuso. É você que precisa mudar as suas atitudes para poder receber aquilo que Deus tem para você. Qual foi a mudança na vida de Naamã quando ele foi na porta da casa de Eliseu? O que aconteceu com Naamã? Na porta da casa de Eliseu. Não aconteceu nada. Pastor, não fala isso não. Não aconteceu nada. Pastor, não fala isso. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi quando Naamã tomou uma atitude. E a atitude essa que ele tomou contra a sua vontade. Por quê, pastor? Porque ele se volta para os seus servos e o seu filho e fala assim, mas vem cá, o profeta lá está de brincadeira. Manda eu banhar, mergulhar no Rio Jordão? Ah, ele está de sacanagem comigo, não é possível. E ele já ia voltando para casa, né, pastor? Já estava indo embora. Estava indo embora, né? Mas o interessante é que esses servos de Naamã não é simplesmente servo, é amigos. Porque poderia dizer, vamos embora. Já que o profeta não fez nada por você, vamos embora. Mas esses servos, ele queria ver o bem de Naamã. E eles convenceram Naamã a ir descer até o Jordão. E eu achei interessante os argumentos dele para Naamã. É. Os argumentos foram, ô meu rei, ô meu senhor, ô capitão, ô comandante, me perdoe, me permite aqui uma palavrinha com o senhor? Se o profeta pedisse algo tão caro, tão difícil para o senhor não faria? Sim, faria. É de graça, não vai pagar nada. É só obedecer. É só obedecer. Como assim? É só obedecer. O senhor está indo embora sem a sua bênção. O que custa o senhor obedecer? Você vai na igreja, quer que o pastor ora e que você sai de lá abençoado. E Deus fala assim, obedeça. Obedeça a minha palavra. Obedeça os meus mandamentos. Obedeça. Por quê? Nós estamos nesta igreja cansados de ministrar a palavra em Deuteronômio 28. Obedeça e serás abençoado. Não é o seu dízimo que vai comprar a tua bênção. Não é, é a tua fidelidade para com Deus. É a tua humildade na presença do Senhor. Já te disse, o seu dízimo vai fazer a diferença em poder propagar o Evangelho, em divulgar o Evangelho. Mas não que vai comprar uma bênção. Porque se bênção fosse paga com dinheiro, o que seria de nós? Então seria um Deus de banqueiro? Um Deus de investidores? Se o próprio Deus nasceu se o próprio Jesus nasceu numa manjedoura, não nasceu num palácio, não nasceu num berço de ouro, para nós entendermos hoje o que ele quer? Obediência. Pastor, me explica aí um pouco, para eu entender, que obediência é essa? A Bíblia diz que quando você conhece o Evangelho, conhece Jesus, o que você fazia, você não pode fazer mais. O que você fazia, você não faz mais. Se você mentia, não pode mentir mais. Se tu roubava, não pode roubar mais. Se tu prostituía, não pode prostituir mais. Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? É difícil. Mas não quer as bênçãos? Deixa eu te dizer. Enquanto você buscar Deus, em troca de bênção, o Senhor não vai te responder. Por quê, pastor? Porque quando você busca Deus pelo que Ele é, as bênçãos é consequência.
ou consequência. Nós pregamos na sexta-feira, obediência quero, sacrifício não. Se te mandar ir daqui para São Paulo, tu vai a pé. Se tu mandar voltar de São Paulo para cá, tu volta a pé, atrás de uma benção. Mas Deus fala para você assim, conserta a tua casa espiritual para que você venha receber. Mas aí é difícil, né? Não tem coisa mais fácil para pedir, não? Não tem rio aqui em Abana e Farfar, mas tem que descer no Rio Jordão? Tem que dar 7 mergulhos mesmo? Eu tenho que me humilhar? Eu tenho que pedir perdão para aquela senhora, para aquele senhor que me maltratou? Eu tenho que ir até na porta da casa dele, dizendo que foi ele que me xingou, eu que tenho que pedir perdão para ele? Quem sabe cada uma dessas situações é um mergulho que Deus está pedindo para você. Tem que descer, né? Tem que descer. O próprio Jesus desceu do Jordão. Mas as pessoas não querem. Não querem o quê, pastor? Não querem obedecer. Porque o obedecer significa renúncia. O obedecer significa deixar as suas vontades para trás e fazer a vontade de Deus. A vontade de Naamã qual que era? Que o homem de Deus tocasse nele, usasse o óleo aqui, ó, curou. Mas, quem sabe, entretanto, se não for colocar a mão e passar o óleo, pelo menos mandasse eu banhar lá em Abana e Farfar. Lá o rio é cheiroso. Lá eu posso enxergar os meus pés embaixo. Mas por que o profeta de Deus, inspirado por Deus, pediu para que ele fosse até o Rio Jordão? Por que será? Por que será? Se você interpretar o texto já no verso de número 9 e 10, você vai ver que Naamã era um homem no qual, lá no verso 1, Deus tinha usado eles para dar livramento ao povo da Síria. Sim, a Bíblia que disse. Mas de repente subiu o nariz, o pedestal. Acabamos de vencer uma batalha ali, Deus é comigo, Deus foi conosco. E aí esquece tudo que quem fez foi Deus. Aí chega na casa de Naamã, vem cá, tu mandou um mensageiro, tu não sabe com quem está falando, filho. Eu tenho aqui a carta do rei. Primeira coisa aqui que Deus queria trabalhar na vida de Naamã, penso eu aqui, o orgulho. Você não sabe com quem está falando. Opa! Aí eu fico pensando, né, que Deus é muito educado. Mas era para estar falando assim para ele, você não sabe com quem você está falando. Você está falando do rei, você está falando com o rei dos reis. Senhor dos senhores. Então abaixa sua bolinha aí. Então, para você saber com quem você está falando, vamos tirar esse orgulho de lado. Mas como assim? Naquele rio podre ali? Como assim? No rio podre? Por quê? Me veio algo aqui na minha mente agora, só pode ser divino. Porque o teu orgulho é tão podre que tem que ficar aqui no Rio Jordão. Porque se ele fosse para o rio Abana e Farfar, ia contaminar o rio lá. Pastor. E aí, pastor? E aí que a comitiva
abrindo a mente de Naamã, falou com Naamã. Presta atenção aí. Vê lá, veja bem. Calma aí. Olha o que diz o verso de número 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E partiu indignado dali. Saiu dali batendo o pezinho. Nessa igreja eu não volto mais. Vão saber quem sou eu. Você conhece Jesus Cristo? Se não conhece, eu vou te apresentar. Na igreja onde eu fui, não piso mais o pé. Porque agora eu tenho um carro novo, eu estou numa casa nova, não é igreja para mim. Agora eu preciso de uma igreja moderna, uma igreja chique, uma igreja onde vai falar aquilo que eu quero ouvir, que não vai ir contra os meus desejos. Está tudo errado. Está tudo errado. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Muitas pessoas querem ser exaltados em outro lugar, onde ninguém conhece. E você foi humilhado aonde? Lá. Aí Deus fala a você o quê? Volta lá. Pastor, mas como assim? Para as pessoas verem Deus na sua vida, elas precisam ver Deus trabalhando na sua história. Ela precisa ver Deus trabalhando em você. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes você batia a boca, apontava o dedo, aí Deus foi te moldando, te quebrando, te moendo, amassando o barro. Aí na hora de construir a casa, quer construir em outro lugar. Deus amassou o barro. Você já viu alguém amassar, fazer uma massa, uma amassada de uma construção no endereço e levar a massa para outro lugar? Disse o irmão Gabriel aqui, chega lá, ela está dura. A massa, onde se amassa, é lá que se levanta a parede. Se Deus te amassou, te moeu, aonde você está, minha filha, meu filho, fica onde tu está, porque é lá que Deus vai te exaltar. E de repente você está com a massa sendo amassado e levando ela consigo, e você não percebeu que ela está dura? E uma massa de cimento dura, ela não volta a ser refeita, tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada para fazer de novo. E aqui, uma das coisas que Deus começou a quebrar em Naamã era o orgulho, a vaidade. O verso de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não o farias? Quanto mais ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E aqui vem a grande resposta para a cura de Naamã. Mergulhou 7 vezes, conforme, de acordo, em consonância
com a palavra do profeta do homem de Deus. Quantas vezes Deus mandou você fazer algo e você faz ao contrário? Hoje eu não vou voltar na palavra de domingo, aonde nós pregamos sobre Salmo 115, mas de uma outra vertente, aonde tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nós já falamos no último domingo que muitas pessoas dentro da igreja estão dessa maneira. Porque está dando ouvido a outras vozes e não está dando ouvido à voz de Deus. Sendo que se você fizer o que Deus manda, é tão simples. Ah, pastor, mas fazer o que Deus manda, muitas das vezes, para mim, é constrangedor. Fazer o que Deus manda, pastor, muitas das vezes, o que o povo vai falar? Imagina se o povo vê eu, chefe do exército da Síria, me filmarem e mandar no zap eu descendo o Rio Jordão, mergulhando. Vai achar que eu tô... Vai falar que eu tô quebrado. Vai falar que eu tô sem nenhum real no bolso. E mais, pastor, vai falar que eu estou em pecado, porque descendo no rio sujo. Enquanto você ficar pensando do que os outros estão falando, nada vai mudar na sua história. E se Deus está fazendo isso para que os outros venham falar mesmo? Para depois verem o que o Deus fez na sua história, na sua vida. Hã? Nossa, eu falei que ele estava quebrado, eu falei que não ia... Olha, já estava difícil para ele ver essa crise, então o negócio agora é que degringolou mesmo, agora é que a porca torce o rabo. E eu já preguei aqui que para Deus te abençoar, Ele não precisa de momentos favoráveis. Deus vai na contramão de tudo. Quando Jesus estava no barco, no mar da Galileia, e veio a tempestade, Ele não falou assim, olha, daqui a pouquinho, depois que a tempestade passar, e tiver mais calmo, aí eu vou falar para o mar se aquietar, porque aí fica mais fácil. Jesus lá dormindo, tirando um soninho. Mestre, mestre! O mar está revolto. Tira meu sono aqui não, estou cansado aqui. Tira não. O que tem o mar revolto? Eu mando no mar, fica tranquilo. Mas como assim, mestre? Mar, vento, calma-te. Eu vou voltar aqui dormir. Quem que é esse cara? Quem que é ele? Por quê? Até o vento e o mar te obedecem? Ai, o ano de 2020 está perdido. Para quem? Ai, já passou metade do ano e as coisas não aconteceram. Deus precisa do ano estar favorável para você? Para ser milagre, todo mundo tem que falar, nossa, o ano foi 2020 que estava difícil. E ele sobreviveu, e ele passou, e ele andou. Deus é na vida dele. Eu estava lendo esses dias que 40% das empresas pediram falência. 40%.
ou pediu recuperação judicial, ou fez pedido de falência. Se você pegar alguns vídeos meus lá atrás, no começo, você vai ver que Deus tinha nos avisado, nos falado, que mais de 30% das empresas que abriram, que fecharam na pandemia, não voltaria a abrir. E aí, pastor? E aí que Deus não precisa de momentos favoráveis para te abençoar. Pelo contrário, o que a Bíblia diz? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, a hora que está tudo perdido. Lembrei, Senhor, eu me arrependo, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, eu quero ter uma vida contigo, eu quero andar no teu caminho, e eu quero ter de ti a minha salvação. Opa, lembrou de mim, filhão? Lembrei. Socorro bem presente na angústia. Senhor, está difícil, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Então, para de falar que sabe tudo. Não, eu já li, eu já vi que esta crise vai assim, vai assado, eu sou especialista. Tu pode ser especialista em crise, mas não especialista no céu. Porque na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2. Como assim, pastor? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. E aonde Deus está, alguma coisa de diferente acontece. E aí Naamã obedeceu conforme a palavra do homem de Deus. E foi lá para os 7 mergulhos. Aí de repente ele falou assim também, né? Por que 7? Não pode ser 1? De repente ele mergulhava uma vez. Olhava. Mas não aconteceu nada. Será que Deus falou é verdade? Vamos à segunda. Mas também não aconteceu nada. Será que não vai acontecer? Enquanto você ficar no será, não será. De repente, a terceira, ele tentava desistir, e de repente aqui de novo a comitiva fala assim, é só 7. Já foi 3. De repente, na quarta, não, agora eu não vou mais. De repente, a comitiva dizendo, já passou da metade. Já foi 4, já foram 4, falta só 3. De repente, você está na igreja há algum tempo, está dizendo, já estou na igreja há tanto tempo, a minha vida não muda. E você hoje aprendeu que quem tem que mudar é você, através da sua obediência, da sua vida com Deus. E quando você tem essa vida com Deus, a sua história, ela é mudada. Como assim, pastor? Porque você vai ver que, nossa, eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu precisava engambelar as pessoas, não preciso engambelar mais. Nossa, foi saindo de mim assim, nossa. Eu brigava, não brigo mais. Eu batia, não bato mais. Eu era encrenqueira, não sou mais. Eu era encrenqueira, não sou mais. E hoje as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, nem parece ser você. E de repente você tem que falar para essas pessoas assim, antes não era eu era endemoniada, agora eu sou serva do Deus Altíssimo, e agora eu sou eu. Antes eu não era. Agora minha vida mudou.
Naamã, de repente, na quinta vez, deve que ele olhava e falava assim, é tão difícil ter que mergulhar, de repente tem que tampar o nariz, fechar a boca, fechar o olho, para não entrar dejetos. O que isso quer dizer, pastor? Enquanto você ficar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para a direita, para a esquerda, a sua vida não vai mudar. Enquanto você não fechar os seus olhos e ligar no trono, enquanto você não tampar o nariz e falar, não quero sentir o cheiro dessa situação, eu quero me ligar com Cristo. A sua vida não vai mudar. De repente, no sexto mergulho, ele estava falando, agora eu paro com tudo. Não vou mais. E de repente, todo mundo dizendo, falta apenas um. Tu já fez 6, vai desistir agora? Vai parar agora? Olha o caminho que você já percorreu. Agora que está mais fácil. Você que está na igreja, tu vai sair da igreja agora. Tu vai deixar Jesus Cristo agora. Olha o caminho que você já percorreu. Olha o caminho que você já andou. Falta tão pouco tempo para a volta de Jesus Cristo, e vai jogar tudo para o alto? E Naamã, eu fico imaginando no 7º mergulho, eu quero crer aqui que ele mergulhou a 7ª vez e deu um pulo, quando ele olhou e falou, esse é Deus, esse é Deus, porque mandar eu ir no rio, sujo, e eu ter que mergulhar, e eu ser limpo no rio sujo, só Deus pode fazer isso. Pelo contrário, eu achei que eu ia pegar mais contaminação, que eu ia ficar mais sujo. E de repente ele olha e fala assim, estou curado. Até mais. A Bíblia diz que a sua pele tornou-se como de um menino, e ficou purificado. E agora, o que era podre e sujo, serve de testemunho. O que o mundo falava que não servia mais, que era cadeia ou caixão, serve de testemunho. O que o mundo falava que você não prestava, vai servir de testemunho. O que o mundo dizia que você era um tranqueira, vai servir de testemunho. O que o mundo dizia que você não prestava, vai servir de testemunho. Por quê, pastor? Porque Deus não só curou, mas como deixou a pele dele como de um menino. Uma pele purificada. Isso aqui cumpre o que está escrito em Efésios 3:20. Que Deus faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele queria só ser curado. Além de ser curado, ficou com a pele igual de um menino e ainda ficou purificado. Saúde renovada. Deus tem saúde para você. Deus tem graça para você. Deus tem unção para você. Apenas obedeça a palavra do Senhor e não desista agora no meio do caminho. Ah, eu vou entregar minha carteirinha agora? De tudo que você passou na igreja, onde você está? Agora? Não acredito. Ah, eu vou parar de louvar. Você está falando para quem? Para Deus. Então, vai parar para quê? Você fala, Deus, eu vou parar de louvar para o Senhor, tá? Mas para mim, para louvar? É, mas eu fiz meu filho para minha glória. É, sabe como é que é, né? Na igreja onde eu estou, as pessoas não louvam e não deixam eu louvar. Ô, filhão, tu é mais esperto do que eu. Continue louvando. Continue tocando, continue glorificando, continue exaltando. Por quê? Tu não só será abençoado, mas será purificado. Aleluia. Será ricamente abençoado quando você faz a vontade de Deus. Naamã fez a vontade de Deus aqui, ó. Obedeceu a vontade de Deus e ficou purificado, renovado. E aqui ficou todo ele
abobalhado. Como assim, pastor? Olha o que diz o verso 15. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, eu peço que aceites um presente do teu servo. O que ele está dizendo aqui, pastor? Olha aqui, eu sou testemunho que não há outro Deus, a não ser um Deus de Israel. Não tem outro Deus. O que todo mundo olhava para mim com desprezo, porque sabia que eu era leproso. Agora eu estou aqui na sua frente para dizer, eu sou o testemunho do Deus vivo. Mas eu peço que te aceites um presente. Como assim? Para eu falar que eu paguei pela bênção. E aí o homem de Deus disse, porém ele respondeu, vive o Senhor, em cuja presença estou, que o não receberei. Naamã instou com Eliseu para que ele aceitasse e o recusou. O que isso quer dizer, pastor? Que as bênçãos de Deus não têm preço. Não tem preço. Não, pastor, não. Então, pastor, mas tem umas pessoas aí que andam cobrando. Então não é de Deus. É simples. Se as bênçãos de Deus não têm preço, aqui tem preço, não é de Deus. Dá 10 mil, vai ser curado. Não é Deus que vai curar. Ô pastor, como assim? Como o senhor pode falar que não? A Bíblia diz que nos fins dos tempos haveria os falsos profetas, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Ah, pastor, é exatamente isso. Não, mas eu vou, Eliseu, você não está entendendo. Eu sou chefe do rei da Síria, e eu quero pagar, eu quero te presentear. Eu não. Eu não. Mas como assim? Eu não. Verso 17. Então Naamã disse, já que não aceitas, permite ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque nunca mais este teu servo oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isto a teu servo, quanto meu senhor entra na sua casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim eu me encurvar na casa de Rimom, o que o Senhor perdoe isto ao teu servo. E Eliseu disse, vai, triste, angustiado, revoltado, igual você chegou aqui na porta da minha casa, e saindo aí batendo pezinho, vai-te em paz. E aqui eu já finalizo, não vou entrar na parte de Geazi, porque estou falando aqui, estou falando de Eliseu, não estou falando de Geazi. As bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescenta dores. O que Eliseu disse no verso 19 ao Naamã? Vai-te em paz. Porque aquilo que Eliseu tinha, que de graça recebeu, de graça ele estava dando para Naamã. É, pastor? É. E aí? E aí, segundo a Bíblia, ele foi em paz. Pastor, mas tem a segunda parte. Hoje não dá tempo. Mas eu falo para você nesta noite. Durma em paz. Se você tomou uma decisão, e essa decisão te deu paz, durma tranquilo. Se você tomou a decisão, e não te deu paz, não é de Deus. Se você tomou uma decisão e te deu paz, mas tem pessoas que foi buzinar no seu ouvido, na sua orelha, para te tirar a tua paz, as pessoas que foi buzinar no teu ouvido para tirar a tua paz, não é de Deus. Mas o que Deus te deu paz, é de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nesta noite. E finalizo aqui esta palavra
para a honra e glória do nome santo do Senhor. Quero aqui apenas finalizar. Alguns irmãos aqui estão pedindo oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Irmã Toninha pede oração por ela e para toda a família. Vamos orar em nome de Jesus. A todos os irmãos também que pediram oração, alguma pessoa enferma, adoentada. Eu fiquei sabendo nessa tarde que a pastora Ruth está internada, entubada, da igreja Unção Dobrada. Vamos orar para que Deus possa fazer a vontade dele, porque a nossa é que Deus a cure. A nossa é que Deus a cure. Vamos orar por esta serva do Senhor. Que Deus venha fazer a vontade dele. Uma mulher guerreira que batalha, que faz a obra. E só Deus sabe o que ela passa. Só Deus sabe o que ela tem debaixo da sua roupa. As feridas, as marcas. Vamos orar por ela. Em nome de Jesus. Também orar por Ricardo e Valquíria. Me falou nessa tarde, são meus clientes, e que os dois testaram positivo para a Covid. Vamos orar em nome de Jesus, pedir oração, porque crer na oração que nós fazemos a Deus. Vamos ficar de pé já para finalizar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. É um momento de falar com Deus. Um momento esse que Deus nos concede nesta oportunidade de glorificar e exaltar o nome dEle. E também clamar a Deus por essas pessoas que nos escreveram, por essas pessoas que estão conosco, mas também quero perguntar se há entre nós que está assistindo este culto desta noite, alguém que pensou em parar, desanimar e ouviu esta palavra nesta noite e quer reconciliar com o Senhor, quer voltar para a casa do Pai, dizendo: não quero ficar para trás, não quero parar, não quero desanimar, eu quero avançar, eu quero orar por você. Escreva para nós, nós estaremos finalizando este culto em nome de Jesus. Pai, Papai, te damos honra, graça, te damos, Senhor, louvor, te damos adoração. Obrigado, Senhor, por este culto desta noite. Visita, Senhor, a cada um, Senhor, que está conosco. Visita, Senhor, a cada um que está orando. Visita cada um que está internado, a cada um que está cometido desse vírus, Senhor. Visita, Senhor, a pastora Ruth, que está internada, Senhor, entubada. Tu podes fazer um milagre, Senhor, nesta semana. Tu podes fazer um milagre hoje, Senhor. Cura a tua serva, Senhor. Ela é um instrumento nas tuas mãos. Visita, Senhor, Ricardo, Valquíria. Visita, Senhor, nesta hora, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Visita, Senhor, a irmã Toninha, a sua família, todos quantos têm pedido, Senhor. Pai, também entrou, Senhor, agora, Senhor Gilberto Grossi. Visita Gilberto Grossi, Senhor, não sei, Senhor, o que ele necessita, mas tu sabes, ó Deus. Pai, entra, Senhor, na tua família, Senhor, dá a tua graça, dá sabedoria, dá entendimento, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, o teu filho, Senhor, de caminhar contigo.
ó Deus de poder e de glória, ó Deus soberano, ó Deus eterno, ó Deus bendito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, basta uma palavra tua, Senhor, ó Deus de poder e de glória. Visita, Senhor, a irmã Neide, ó Senhor, que está, Senhor, com um vírus também, Senhor. Pai, cura tuas servas, purifica, santifica, ó Deus de poder e de graça. Pai, visita, Senhor, Larissa, ó Deus, tira toda a febre, tira todo o mal-estar, ó Espírito Santo, ó Deus soberano, ó Deus eterno. Tu podes fazer algo novo, tu podes, Senhor, curar, libertar, restaurar, Senhor, e purificar, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Pai, fica conosco. Obrigado por este culto desta noite. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paz. Abençoe, Senhor, as nossas igrejas. Abençoe o Maracanã. Abençoe a Vila Georgina. Abençoe aqui a sede. Abençoe os pontos de pregação. Abençoe, Senhor, ali o São José. Põe a tua paz, Senhor. Oramos também pela família da irmã Dani Tavares, Senhor. Põe as tuas mãos. Pai, repreendemos, Senhor, na tua unidade do teu nome, todo avanço, Senhor, desta doença, Senhor. Pai, visita nossas casas. Blinda nossas casas, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus de poder e de graça, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de oração na tua presença. Pai, nós também te pedimos, repreendemos, Senhor, todo espírito de retaliação sobre nossas casas, nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor, nos despede em paz, em segurança aos nossos lares, para a honra e glória do teu nome, abençoando a cada um dos teus filhos, Senhor. E eu termino, Senhor, esta live, este culto, com uma bênção apostólica diferente, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, vai-te em paz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.